Fala pessoal, tudo certo? O foco desse vídeo é a instalação do pacote defensivo 4.3 base. A defesa 4.3 ela é um pacote padrão que serve como base para diversos subpacotes muito populares, como a 4.2 Nickel ou a 4.1 Dime. Porém, para chegarmos nesses subpacotes, precisamos conhecer mais sobre essa base 4.3. Bom, a 4.3 base, como o nome já diz, tem 4 DLs, 3 linebackers e, completando o pacote, 4 defensive backs, certo? Sobre a nomenclatura desses jogadores que estão em campo. Os 4 DLs são divididos em 2 defensive ends e 2 defensive tackles. Aqui a gente pode ver alguns times mudando um pouco essa nomenclatura, tá? Dando um nome diferente para o defensive end, conforme a sua função. Ou também utilizar um defensive tackle e um nose tackle, ao invés de 2 DTs. Mas enfim, isso é uma questão de particularidade e adaptação de cada time. No padrão, a gente vai utilizar então 2 defensive ends e 2 defensive tackles, beleza? Os 3 linebackers são divididos em outside linebackers e o middle linebacker. Dentro dos outside linebackers, temos o weak side linebacker, que nós chamamos de Will, e o strong side linebacker, que nós chamamos de Sam. O middle linebacker, que é o cara que joga no meio, é o cara que a gente chama de Mike, tá? Na secundária, os 4 defensive backs são divididos em 2 cornerbacks, que são os caras que jogam mais na lateral, e 2 safeties, que esses caras a gente vai fazer uma subdivisão, né, entre strong safety e free safety, certo? Bom, agora que nós sabemos a nomenclatura dos jogadores, podemos trabalhar em um padrão de alinhamento dentro dessa nossa defesa 43. Eu vou mostrar esse padrão, tá, com um front defensivo no alinhamento over, ou seja, nós teremos 2 defensive ends, tá, no ombro externo do último cara da linha. Então, o D do lado fraco estará em technique 5, no ombro de fora do offensive tackle, e o do lado forte em technique 7, no ombro de fora do tight end. O que caracteriza o front over aqui é o posicionamento de um defensive tackle em technique 3 para o lado forte da formação, tá? E um defensive tackle em technique 1 para o lado fraco, tá? Esse defensive tackle para o lado fraco da formação, que muitas vezes é substituído então pelo nose tackle, certo? Agora vamos posicionar os linebackers. Assim, então nós vamos ter o weak side linebacker, o nosso Will, em technique 4, tá? No ombro interno do offensive tackle, do lado fraco. O Mike em technique 2i, no ombro interno do offensive guard, do lado forte. E o Sam em 6i, no ombro interno do tight end. Assim a gente tem, né, um alinhamento padrão do front over dentro desse nosso pacote base 4.3. Eu quero destacar que isso é apenas um padrão, tá? Esse alinhamento ele pode ser variável até mesmo dentro do próprio front over. Outra coisa que vale lembrar é que alguns times podem usar uma nomenclatura diferente para os techniques também, tá? Esses que eu utilizei é uma forma com a qual eu trabalho, mas a gente pode encontrar outras formas de nomear esses techniques. Continuando com a nossa instalação. Agora que alinhamos o nosso box, podemos definir uma proteção de gaps padrão também. E com base no nosso front over, para o lado fraco, vamos colocar o defensive end no gap C, o Will no B e o defensive tackle ou nose tackle no A. Para o lado forte, o defensive end é o responsável pelo D, o Sam é o responsável pelo C, o defensive tackle pelo B e o Mike pelo A. Assim montamos também, né, um padrão para a proteção de gaps, que também pode ser variável. Também a gente pode observar trocas nessas responsabilidades de gap. Nesse ponto, temos definido os jogadores que estão em campo, a sua nomenclatura, um alinhamento e uma proteção padrão de gaps. O passo seguinte é definir uma base de cobertura do campo. Isso tem influência bem grande no alinhamento da nossa secundária. Eu utilizarei um alinhamento com too high, ou seja, nós temos 2 safeties no fundo do campo. E com base nisso, nós vamos criar possibilidades de cobertura do campo. Então, devido ao posicionamento desses 2 safeties ao fundo, eu vou deixar 2 opções de cover. A cover 2 e a cover 4, tá? E a cover 4. Então, a gente pode utilizar qualquer uma delas para montar, né, a nossa base. No padrão cover 2, teremos esses 2 safeties dividindo deep em 2 partes iguais.
os 3 linebackers e os 2 corners, dividindo as underneath zone, ou as zonas intermediárias, em 5 partes iguais. Tá? Tendo então os cornerbacks com responsabilidade na out flat, os outside linebackers, né, o Will e o Sam, na curl e o Mike na hook. Dessa forma, implantamos, né, o padrão cover 2. Outra possibilidade que fica bem viável pelo nosso alinhamento com 2 safeties ao fundo é a cover 4. Nessa situação, né, vamos descer os corners também para o deep e dividir ele em 4 partes iguais, entre os 4 DBs da nossa secundária, tá? Nessa nossa defesa 43. Assim, as zonas underneath ou intermediárias ficam sob a responsabilidade dos linebackers, onde os outsides são os responsáveis pela curl e o Mike é o responsável pela hook. Tá? Então agora a gente tem um padrão de uma defesa 43 jogando em cover 4. Bom, agora que a gente já instalou esse padrão, né, então nós sabemos quem está em campo, sabemos a nomenclatura desses caras, temos um alinhamento da defesa como um todo, sabemos, né, a proteção de gap de cada jogador do box, temos a cobertura do campo definida com suas responsabilidades individuais. Então, com isso, né, podemos dizer que temos uma defesa 43 pronta. E agora sim é possível trabalhar as possibilidades que ela nos permite. Definir run fits, incrementar alinhamentos, variar a proteção de gaps, novas coberturas, enfim. Tendo essa base, fica livre e a critério de cada coach brincar com essa defesa 43 conforme for mais vantajoso para a sua equipe.